Oi, gente, boa noite, 16. Gente, desculpem o atraso, a gente teve um problema aqui com a nossa ferramenta de envio de e-mails e o e-mail não foi, né, no horário. Eu tinha colocado aqui para ir 19h40, que foi o horário que eu mandei, e não foi. E aí a gente começou aqui, começamos a falar, aí a gente viu que não entrava ninguém e eu resolvi checar lá para ver se tinha dado tudo certo com o e-mail, e aí eu vi que não tinha ido. Então a gente mandou agora. Foi, né? Porque se vocês estão aqui é porque vocês receberam. Então deu certo. Então, boa noite, gente. Desculpem aí novamente, mas agora que a gente vai começar, vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir aproveitar bastante aí o conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês. Eu sou a Amanda, sou do Mama SA, né? Para quem ainda não nos conhece. Eu sou coach, sou psicóloga, meu principal trabalho é com mães empreendedoras, né, dentro do Mames aí junto com a Lúcia e junto com a Elba também no programa Target. Sejam bem-vindas, as meninas vão se apresentar e depois a gente já vai começar a passar os nossos assuntos aí para vocês. Microfone, Elba. Ativa o microfone. Sim, eu sou a Elba Oliveira, sou coach, sou parceira da Lúcia e da Amanda no programa Target, escrevo no blog de Maternidade Conversas ao Meio-Dia. Não tenho fechado, o meu nicho não é mães empreendedoras, mas acaba que eu atendo muita mãe empreendedora, né? E por causa do Target também acabei virando um pouco referência aí na área. Então, estamos aí para trocar uma ideia hoje sobre negócio, propósito, e ficar mais tempo com os filhos. Oi, meninas. Eu sou a Lúcia, sou sócia da Amanda no Mama SA e parceira da Elba no Target. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente, pela paciência que vocês tiveram, né? A gente acabou atrasando um pouquinho. Essas falhas técnicas, infelizmente, acontecem, né? Principalmente quando a gente lida assim com tecnologia. A maioria das vezes gira tudo redondinho, mas tem muita coisa que foge da nossa alçada, né? Então já aconteceu de conexão de internet não tá boa, hoje aconteceu de os e-mails não irem bem na hora que a gente precisava, então acabam acontecendo essas coisas mesmo. Mas obrigada por vocês que estão aí ao vivo com a gente, que tiveram essa paciência de esperar. E obrigada também para você que está aí assistindo reprise, né? Que depois a gente vai liberar a reprise. Obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês estão aqui, é porque o tema é interessante, né? Inclusive, a gente fez uma votação, uma pesquisa com as nossas seguidoras, em que a gente deu 3 temas, na verdade, para esse Hangout, né? Que foram sugestões que são as que mais aparecem para a gente mesmo nos e-mails que a gente recebe com dúvida, ou nos pedidos de ajuda, né? Que chegam para a gente das mais variadas formas. Então, nós pegamos, assim, 3 temas que a gente sabe que são muito pertinentes, colocou para vocês, e esse tema, né, foi a ideia de negócio foi, assim, muito mais votado. Então, a gente sentiu que realmente é um tema que ia agradar vocês e que, de alguma forma, ia atender aí a demanda de vocês, né? Vocês devem estar querendo falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje a gente vai falar, nós vamos aplicar, inclusive, ferramentas que ajudam, que vão ajudar vocês a chegar numa ideia de negócio, né? E por que falar de ideia de negócio, né? De como encontrar um propósito é tão importante, né? Falando um pouquinho de mim, por exemplo, depois que eu virei mãe, muita coisa mudou na minha vida. E eu acredito que isso aconteça com a maioria de vocês, né? A maternidade é um marco muito grande e a gente acaba renascendo, né? A gente nasce junto com o filho que nasce. Então, eu acho que a gente se redescobre, né? A gente acaba conhecendo um lado nosso que a gente não conhecia. Muitos valores nossos acabam sendo resgatados. E a gente tem até acho que um período, né, de introspecção que todo mundo passa e que acaba
a gente acaba fazendo muita reflexão, né? Eu acho que a gente coloca nessa fase, assim, né? A maternidade faz a gente repensar muita coisa. E é justamente nessa fase em que muita gente busca mudar de rota, né? Busca um outro caminho, acaba descobrindo que, de repente, o trabalho, né, que antes satisfazia, não satisfaz mais por N razões, ou então que o trabalho, na verdade, nunca satisfez e essa ficha só cai depois. Ou como aconteceu comigo, né? Eu, quando virei mãe, eu tinha meu negócio e eu gostava muito do que eu fazia, mas esse meu negócio não me atendia, não atendia o que eu mais queria, que era poder passar mais tempo com meus filhos. E aí eu parei tudo por um tempo. Só que esse parar tudo também não foi a solução para as minhas coisas, porque depois de um tempo eu comecei a me sentir muito incompleta, né? Então eu estudei, né? Passei um tempo estudando, mas daí quando também a pós-graduação acabou, eu fui me sentindo muito vazia, muito incompleta, porque eu sempre trabalhei, sempre gostei de estar envolvida em alguma atividade profissional. E não trabalhar simplesmente era uma coisa que me fazia falta, né? O trabalhar me fazia falta. Então aí veio essa minha busca por me encontrar numa outra atividade, que não era aquela na qual eu tinha me formado, aquela na qual eu tinha trabalhado a vida inteira, e que me permitisse estar mais tempo com meu filho, né? Então, eu acho que cada uma tem sua história, cada uma tem uma situação e um motivo que as trouxe aqui, né? Cada uma tem o percurso aí que foi passando, tem umas, né, algumas de vocês provavelmente ainda trabalham, outras não trabalham mais, ou algumas talvez nunca trabalharam, mas agora estejam sentindo falta, mas seja qual for o motivo, então a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre isso, sobre como como ajudar vocês nessa busca por uma atividade, né, por uma ideia de negócio para começar a empreender com o intuito de passar mais tempo com os filhos. Oi, sou eu agora? Então, gente, completando um pouco a ideia que a Lúcia começou, né? Achei legal, Lúcia, você comentar isso de que a maternidade traz muitas mudanças, né? Então, mudam os nossos gostos, os nossos interesses, as nossas condições até, né? De horários, de disponibilidade. E aí, o que acontece, né? Muitas mulheres, muitas mães, então mães, que nunca tiveram vontade de ter um negócio próprio, né? De repente começam a se interessar pelo assunto, né? Começam a pensar, será que se eu abrisse um negócio eu ia poder ter mais tempo com meus filhos? Ou então, assim, nossa, mudou totalmente meus interesses, os meus valores estão em transição, eu não gosto mais do que eu gostava, meu trabalho não está me satisfazendo, se eu abrisse um negócio relacionado com isso que agora eu gosto, será que eu não ia ficar mais contente? Então, o que leva as pessoas a quererem abrir um negócio muito, muito relativo, né, para cada pessoa. O fato é que quando a gente é mãe e a gente passa por esse furacão chamado chegou uma criança, parece que para o nosso público, né, fica muito mais profundo esses questionamentos, assim, do que para as pessoas comuns, né? Mas mesmo para pessoas comuns, eu gosto de brincar sempre, né? No programa eu falo que depois que a gente vira mãe, a gente não é mais normal, né? Não é mais gente comum. Mesmo para as pessoas comuns, que eu atendo bastante cliente que não é mãe, é sempre esse assunto de qual vai ser o meu negócio, o que eu vou abrir, né? É sempre uma coisa muito polêmica, porque ou a pessoa sabe exatamente o que ela quer, o que ela gosta, o que ela gostaria de abrir, é uma coisa que ela é apaixonada, ou então ela quer, de repente, criar uma solução para algum problema que existe, e ela se identifica muito com esse problema que existe e ela quer solucionar, então ela gosta de pensar em abrir um negócio desse tipo, né? Ela enxerga uma demanda que existe no mundo, então ela fala, nossa, isso seria tão legal, né? Existem pessoas também que querem abrir um negócio, mas não necessariamente ligado a uma coisa que a pessoa seja muito apaixonada, necessariamente apaixonada, mas de repente ela quer solucionar isso, de ter mais tempo com a família,
Então, ela, por exemplo, ela trabalha 8, 12 horas por dia, e aí ela quebra um negócio para ela, de repente, poder trabalhar 6 horas ao dia. Então, aí, na verdade, assim, para cada pessoa, cada pessoa tem as suas necessidades, os seus desejos, né? A gente tem desejos e necessidades que são muito específicos de maternidade, né? A gente que está no meio, a gente vê que as necessidades e desejos e são muito parecidos, né? Mas cada um tem uma série de coisas aí para avaliar na hora de pensar em que negócio abrir, né? E dentro do nosso trabalho no programa Target, a gente aplica algumas ferramentas, porque o que acontece quando a pessoa pensa em abrir um negócio? Ela começa a pensar em várias possibilidades, né? Então, procura na internet, procura o que gosta, procura em revista, lá tem a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Era uma referência. Então, você começa a procurar e se informar, né? E pensar, isso eu abriria, isso não abriria, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso aqui dá dinheiro. Mas fica uma coisa meio sem critério, meio solto, assim. E o que a gente percebe é que é muito difícil a pessoa realmente conseguir chegar em alguma conclusão sem ter uma ferramenta, uma coisa que direcione um pouco essa busca, né? E esta busca onde a gente fica olhando no externo, né, na revista, no site, no que as pessoas dizem, no problema que tem para resolver, ela é uma busca muito baseada no externo, né, que leva pouco em consideração as nossas características, as nossas necessidades e os nossos desejos. Então, dentro do nosso programa, a gente trabalha para tentar juntar essas coisas, né, tentar fazer com que você encontre um negócio que você goste de tocar e que, ao mesmo tempo, atenda às suas necessidades. O que acontece com muitas pessoas, né? Eu vou abrir tal negócio, mas aí quando a pessoa vai realmente se debruçar sobre como que tem que fazer para gerenciar esse negócio, e às vezes isso acontece depois que a pessoa já abriu o negócio, ela vê que para ela conseguir conduzir aquele negócio, ela vai ter que viver de uma maneira completamente diferente da maneira como ela gostaria de viver, né? Então, às vezes a pessoa não para pensar no nível de dedicação que ela vai ter que ter em relação a esse negócio, quantas horas por dia ela vai ter que trabalhar, se ela vai ter que gerenciar pessoas ou não. E aí, o trabalho que a gente faz dentro do programa é para tentar, ao máximo, mapear todas as informações pessoais, né, de desejos, necessidades, para aí sim olhar para o externo e encontrar alguma coisa que encaixe aí, né? Que encaixe. Então, a gente não fala necessariamente em super realização com o negócio, mas esse negócio tem que minimamente se encaixar com aquilo que a pessoa deseja, né? Com aquilo que a pessoa sabe fazer, com aquilo que a pessoa está disposta a aprender a fazer para conduzir o negócio. E agora eu vou passar, né, a palavra para Amanda, porque ela vai passar para vocês uma ferramenta prática para ajudar a direcionar um pouco essa busca, né? Oi, gente. Bom, complementando aí então, né, o que a Elba falou, essa ferramenta que a gente vai apresentar agora é uma ferramenta que leva em consideração algumas das coisas que a gente acredita que são necessárias, né, para você ter uma ideia de negócio, chegar a uma ideia de negócio. Então, assim, na verdade, até dentro do programa Target, em outros hangouts que a gente já fez, a gente apresentou, uma das ferramentas que a gente mais apresenta é uma do ponto doce, né, que a gente leva em consideração paixões, habilidades, a demanda no mundo, e demanda, a gente quer dizer, né, o quanto de pessoas estão interessadas naquele assunto específico, ou seja, se aquele assunto é rentável, né? Porque se existe um grande número de pessoas interessadas naquele assunto, é porque aquele negócio tem grandes chances de ser sustentável. Porque, na verdade, ninguém vive só dos interesses das paixões, né? E nem só das habilidades também. E nem só também, né, o que a gente defende também, né, que ninguém também
deve achar uma ideia de negócio só e puramente pelo dinheiro, né? Ah, porque esse mercado aqui está bombando agora, tem muita gente procurando esse tipo de produto, de serviço, então eu vou lá e vou abrir um negócio desses. Mesmo num caso assim, não que essas ideias não devem ser levadas em consideração, né? Claro, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui. Por exemplo, um negócio de ar-condicionado, né? Que foi a primeira coisa que eu vi aqui na sala. Poxa, acho que ninguém, né, tem uma paixão por ar-condicionado, mas alguém viu nisso, né, uma necessidade do mundo e começou a produzir, né, alguma tecnologia para suprir a necessidade que as pessoas tinham de se refrescar em dias muito quentes. Mas a pessoa que teve essa ideia, ela tem que se interessar e tem que ter uma paixão, que não precisa ser nossa, um amor louco, mas ela tem que se interessar por algumas coisas que ela vai ter que fazer nesse negócio. Então, por mais que o ar-condicionado em si não seja a paixão da vida dela, ela precisa se interessar por gerenciar pessoas, porque provavelmente ela vai ter que ter, né, pessoas trabalhando para ela, né, para montar aquele equipamento, ela vai ter que gerenciar essas pessoas, ela vai precisar gostar da parte financeira, né, de repente, se ela for responsável por aquilo na empresa, então ela vai ter que gostar daquilo, ela vai precisar ter esse interesse por business, por negócios, por empreendedorismo, mesmo que o assunto principal do negócio dela não seja algo apaixonante, né? Então a gente faz esse rastreio, né, de quais são as paixões, os interesses da pessoa antes, né? É o primeiro passo, na verdade, que a gente dá antes da gente partir para a ideia em si, né? Porque se a pessoa está com uma ideia de negócio na cabeça, por exemplo, a pessoa tá lá e viu que ela ser palestrante é uma coisa que dá muito dinheiro, é uma coisa bacana e que ela acha que ela gostaria de fazer. Mas aí a hora que a gente vai ver lá nos interesses, nas paixões dela, ela odeia gente, por exemplo, né? Não gosta de interagir com pessoas, não gosta de ser acessado por pessoas. E a ideia que ela tava, né, era justamente de se colocar em evidência e de se tornar uma referência para as pessoas. Então, peraí, vamos pensar numa outra coisa, né, que englobe um pouco desses seus interesses, né, que não seja uma coisa que você não tenha necessariamente que fazer algo que você odeia, né, porque aí também não faz sentido, né, a gente escolher alguma coisa que a gente odeia fazer, por exemplo, que a gente não gosta e escolher aquilo para fazer todos os dias da vida, mesmo que aquilo dê muito dinheiro. Então, a nossa linha de pensamento é essa, tá? Então, a gente sempre começa aí por ferramentas de autoconhecimento, para que a pessoa, né, saiba quais são os assuntos de interesse dela, justamente para ela escolher algo que englobe esses interesses, tá? Mais dificilmente, num negócio, a pessoa vai ter que vai fazer, aliás, 100% do tempo, coisas que ela ame fazer, né? Que ela seja apaixonada. Eu adoro o que eu faço hoje, mas tem algumas coisas que eu faço que eu não sou apaixonada por fazer, que eu não gosto de fazer, mas que eu tenho que fazer. O importante é que a pessoa não passe a maior parte do tempo fazendo essas coisas que ela não gosta, né? Que ela passe a maior parte do tempo fazendo coisas que ela goste, né? Que seja uma especialidade dela também, né? Que seja a expertise. E aí a gente está falando agora um pouquinho mais de habilidades, né? Então, o que a pessoa faz bem? O que você faz bem? Por que a gente leva isso em consideração também? Porque não adianta nada a pessoa ser apaixonada, por exemplo, né? Vou dar até um exemplo meu, artesanato. Eu acho lindo, né, artesanato, principalmente depois que eu engravidei, que eu tava, da minha primeira filha, né, que eu tava começando a ver coisas de quartinho, de lembrancinha de maternidade, eu entrava em blogs de artesanato, em vídeos, em passo a passo, eu achava lindo, eu achava o máximo. Pessoas que têm essa habilidade e que conseguem, né, através dessa habilidade, fazer coisas tão bonitas. E aí eu decidi que eu ia fazer tudo, né, da minha filha. Eu ia botar a mão na massa e eu ia fazer tudo relacionado. Aí todas as coisinhas manuais, né, que eu precisaria fazer para ela, eu que ia fazer. Comprei feltro, comprei tecido, peguei uma máquina de costura da minha mãe. A hora que eu fui colocar a mão na massa, eu descobri que eu não tinha habilidade nenhuma para aquilo. Não tenho tino para coisa. Então, na verdade, assim, é uma coisa que eu adoro, né? Tem a ver com arte, com beleza, né? Com decoração.
Adoro esse tipo de coisa. Só que eu não tenho habilidade para aquilo. Então eu vi que, poxa, de jeito nenhum que um dia eu vou abrir um negócio de artesanato, a não ser que eu terceirize, né? A produção, exatamente. Mas também não é essa a intenção. Então a gente leva em consideração também o que a pessoa faz bem, quais são as habilidades. E na hora que ela for, né, colocar o negócio dela em prática, é nessas habilidades, né, que ela tem que se concentrar. Né? Então, assim, aquilo que ela quer continuar desenvolvendo é o que ela tem que passar a maior parte do tempo fazendo. Aquilo que ela não quer continuar desenvolvendo, pode ser que no começo ela tenha que fazer, né? Ela tenha que colocar a mão na massa, até porque no começo a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Desde o cafezinho até a contabilidade. Mas a hora que o negócio começar a girar, o ideal é que a pessoa delegue essas coisas que não sejam a expertise dela. É uma frase até que a gente usa, né? Não fique bom naquilo que você não quer continuar fazendo. Então, aquilo que não é sua habilidade, não é sua expertise, e que você também não gosta exatamente de fazer, assim que der, o ideal é que você comece a terceirizar. Mas, como a gente falou, a gente sabe que no começo, né, isso aconteceu com a gente também, a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo. E aí, a gente parte também, né, com base aí na demanda existente no mundo. Ou seja, esse negócio, né, traduzindo, esse negócio vai dar dinheiro? Porque se não der dinheiro, o negócio não é sustentável. Aí vai ser um hobby, vai ser um voluntariado, né? E não tem nada de errado em você, de repente, abrir alguma coisa nesse sentido, contanto que você não precise daquela renda ou você já tenha uma outra fonte de renda, né? Então, assim, tem pessoas que abrem, né, ONGs, instituições, tudo sem visar o lucro, visando o quê? A paixão e a habilidade que ela tem, né? Mas eu imagino que a maioria das pessoas que está aí assistindo a gente queira monetizar o negócio, né? Queira um negócio. Então, é por isso que a gente também coloca o peso, né, igual nessas coisas. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é uma ferramenta que se chama Matriz de Paixões. E se chama Matriz de Paixões justamente por quê? Porque a gente começa pegando como base, né, os interesses, aquilo que a pessoa acendeu já a luzinha na cabeça dela que ela pode ter um negócio relacionado com aquilo, né? Então, a gente parte disso e aí a gente faz essa análise depois, né, que a gente escolhe determinados assuntos e a gente faz essa análise de como que esse negócio está no mundo, se esse negócio tem chance, então, de virar um negócio sustentável, de virar um negócio que dê dinheiro, né? Não adianta a gente ficar falando só de propósito, só de paixões e tal, porque isso, na verdade, não paga as nossas contas por si só, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim, também. Então, primeiro, eu estava até aqui tentando montar para vocês um esqueminha, que eu acho que fica mais fácil mostrar, ainda que seja de uma forma bem caseira, como eu vou fazer agora, do que eu só falar aqui para vocês. Depois, o que a gente vai fazer? Quem tá aí agora faz, né? Pega um papel e uma caneta e faz aí junto com a gente. Mas depois a gente vai mandar, né, para as pessoas que se inscreveram aqui no webinar, eu mando um arquivo bonitinho que vocês podem usar para fazer esse exercício, tá? Mas até para aproveitar aqui o momento, vocês podem pegar um papel e uma caneta aí para fazer o exercício com a gente. Então, o que vocês vão fazer? Em primeiro lugar, vocês vão fazer uma tabela com 4 colunas e 3 linhas, como essa aqui. Tá dando para enxergar? Tá batendo a luz. Tá meio claro, sabe? Vamos ver agora. Tá um pouco ruim. Tá claro. Aí, agora vai para aproximando da. Eu virei a luz, gente, para ver se dá certo. Então, aqui, tá bem caseiro, tá? A gente improvisou aqui. Então, aqui, ó, 4 colunas e 3 linhas. Na primeira, eu coloquei aqui, paixão. O que vocês vão fazer nessas 3 linhas? Né? Depois eu até não escrevi ainda o que vem para cá, para não influenciar nessa primeira coluna aqui. Vocês vão escolher 3 assuntos que
sejam do interesse de vocês, tá? Coisas que, a hora que vocês pensam assim, ah, quero ter um negócio. O que poderia ser esse negócio? Baseado aí nas coisas que vocês gostam de fazer, nos assuntos que vocês se interessam. E vocês vão filtrar, escolher 3 e vão escrever um em cada linha, tá? Para dar algumas dicas aqui para vocês, né? Quando vocês vão, por exemplo, numa livraria, essa pergunta a gente sempre faz porque é batata, né? Qual que é aquela seção da livraria que você fica mais tempo? Para quem gosta de ler, né? Para quem gosta de ir em livraria. Dificilmente você vai ficar lá. Se odeia, por exemplo, direito. E aí você vai numa livraria e vai ficar lá a tarde inteira na sessão de direito. Se você vai numa livraria e você fica horas numa determinada sessão, provavelmente é porque você tem um interesse por aquele assunto, tá? E assim, nesse momento, coloque, né, esses assuntos sem ficar pensando, ah, mas olha, isso aqui não é uma ideia de negócio boa. Por enquanto, a gente não está falando da ideia em si, a gente só está falando dos elementos que podem compor essa ideia, tá? Então, pode ser a sessão de artes, autoajuda, infantil, a sessão de ficção, enfim, pensem nisso. Programas de TV, né? Quais são aqueles, para quem gosta de ver TV, quais são os programas de TV que você mais se identifica, né? Que você gosta de assistir? Outra pergunta também que a gente costuma fazer, quando você está no momento de lazer, né? Você está num clube, você está numa festa, está num restaurante com amigos, e aí alguém puxa um papo com você sobre um determinado assunto. E você pode ficar lá naquele seu momento de lazer durante horas falando daquele determinado assunto com a pessoa. Que assunto que é esse? Né? Isso daí também já dá dicas de assuntos que você poderia englobar no seu negócio, né? Ou coisas que você poderia fazer. Mas como eu falei, não se prenda aqui se a ideia de negócio relacionada a isso é boa ou não, porque, por enquanto, a gente não está falando da ideia em si, né? A gente só está buscando esses elementos. Então, 3 dessas daí, tá? 3 paixões, 3 interesses. Vou dar uns minutinhos aí para que vocês pensem. E depois a gente parte para o segundo tópico. Enquanto isso, eu vou lá no YouTube e vou ver se tá dando certo do pessoal escrever, porque até agora eu fiquei preparando aqui e... Eu tava lá olhando, mas não tem comentário. Mas não, pra mim aparece assim, como se tivesse habilitado mesmo. Eu não sei se as pessoas não estão conseguindo. A Jana Bevilacqua falou aqui pra mim que ela tá assistindo. Jana, como você falou aqui pra mim no inbox, fala pra mim se os comentários estão ativados, porque pra gente aparece que eles estão. Então, assim, como eu criei a sala e as meninas estão na sala comigo, a hora que a gente entra no YouTube, aparece que está ativado. Mas eu não sei para vocês, né, que estão assistindo aí como espectadoras, né, que é um link diferente, se está funcionando ou não. Se a Jana estiver ouvindo, ou alguém, né, que está assistindo que me tenha no Facebook, manda um inbox aqui para mim, tenta comentar alguma coisa aí, manda um inbox para a gente ver se está funcionando. Ah, tá sim. Ah lá, porque comentaram. A Flávia falou, está aparecendo a foto do meu esposo, mas quem está assistindo sou eu. Então, está funcionando sim. Então, meninas, quem quiser comentar, pode escrever embaixo do vídeo, tá? Que até pra gente. Na verdade, apareceu um monte de comentário agora. A Fernanda falou, oi, agora eu consegui comentar. Aí a Jana falou, oi, ativado, pra mim tá. Oi, meninas, comentários ativados. Eu também tô por aqui, fazendo a ferramenta. Então tem bastante gente. Beleza. Ah, que bom, então, que tá dando certo. Tá sim. Então, vamos lá, gente. A gente já fez, então, né, esse rastreamento aí dos nossos assuntos de interesse. Agora, vamos lá. Na segunda coluna, aqui, ó,
o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, escrever aqui em cima, interesse do mundo naquilo, tá? Então, aqui, vocês vão escrever aqui, ó, interesse, deixa eu escrever também, né, que eu não tinha escrito aquela hora para não influenciar. Aqui, ó, interesse e aqui, dinheiro, símbolozinho do dinheiro. Então, na segunda coluna, vocês vão escrever lá interesse e na terceira, dinheiro. O que vocês vão colocar na parte primeiro, né? Então, depois, com base nessas três colunas. O que vocês vão fazer primeiro, tá? Na verdade, eram 4 colunas, porque essa última é o total. Mas beleza, depois eu vou mandar o arquivo bonitinho aí para vocês e vocês podem fazer de forma mais organizadinha. Vocês vão primeiro dar uma nota, entre aspas, para cada uma dessas paixões. Então, são 3 paixões, né? 3 interesses. Por exemplo, vamos lá, vou colocar aqui desenvolvimento pessoal. De 0 a 10, o quanto que isso é uma paixão para mim, né? O quanto que eu gosto desse assunto a ponto de querer passar o dia inteiro trabalhando com aquilo. Então, vamos lá, de 0 a 10. Para a segunda paixão, né, para o segundo interesse que você escolheu, de 0 a 10, qual que é o seu interesse naquilo? Eu imagino, né, que nenhuma dessas 3 que vocês escolheram vai ser 0. Porque se é paixão, né, se está aí na coluna de interesse, é porque o interesse, né, de vocês por aquele determinado assunto deve ser aí relativamente alto, né? Mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais objetiva, então dando essas notas, tá? É algo que é bem subjetivo mesmo e a gente tenta deixar mais objetivo através desses critérios. Então, dê essa nota aí para cada uma dessas paixões. Aí vocês vão para interesse. O que quer dizer o interesse do mundo? É o interesse do mundo naquele assunto. Como que eu vou saber se aquele assunto que eu gosto, se tem pessoas interessadas nele, né? Poxa, então vamos observar o que existe no mundo relacionado àquele assunto. É um assunto que tem bastante blogs relacionados àquilo? É um assunto que tem vários livros publicados com relação àquilo? É um assunto que tem programas de TV? Que tem eventos disso? É um assunto que tem grupos no Facebook, né, daquele determinado tema? Então, é isso que vocês vão medir. O quanto que esse assunto está presente no mundo. E como que a gente vai medir isso? Através desses indicativos que eu acabei de falar. Então, poxa, se tem bastante blog daquele assunto, é porque tem muita gente interessada, tanto em escrever sobre aquilo, mas também tem muita gente interessada em ler, né, sobre aquele assunto específico. E aí, como que você vai medir se tem interesse ou não? Você vai pegar, do lado onde você escreveu a paixão e deu a nota para a paixão, você vai colocar uma nota para aquele interesse, para aquilo que você enxerga, tá? De novo, assim, é algo que é subjetivo, mas faça por enquanto baseada na sua análise pessoal. É lógico que depois tem ferramentas técnicas, né, específicas, pesquisa de mercado e tudo mais, para a gente ver mais a fundo se aquele assunto realmente tem uma demanda. Mas, por enquanto, a gente vai fazer esse rastreamento dessa forma mais, sem ser tão aprofundado, tá? Então, você vai lá, deu de 0 a 10 para cada uma das paixões, pega cada uma dessas paixões e vai dar de 0 a 10 para o interesse que você percebe que aquele assunto tem no mundo. Entenderam?
Ah, legal. Tá todo mundo conseguindo comentar e ver, então. Legal. Bom, depois, então, que a gente fez esse rastreio aí do quanto de pessoas que a gente acredita ser interessada naquele assunto, né, existe, a gente vai ver, então, a minha, agora essa parte aqui, money, dinheiro. Como que a gente vai medir, então, se aquele assunto, né, vai dar grana, vai dar dinheiro para a gente vai conseguir monetizar aquilo? A gente começa observando o quanto de dinheiro aquele mercado gira, é capaz de girar, né? Então, como que a gente vai ver isso? Uma forma é fazendo o que a gente fez anteriormente, ver o quanto de pessoas que têm interessadas naquele assunto. Mas só o fato de ter pessoas interessadas naquele assunto é suficiente? Muitas vezes não, né? Eu até fiz, há uns tempos atrás, uma pesquisa, né, ajudando uma cliente a fazer uma pesquisa, ela queria abrir um negócio relacionado a um tema específico de maternidade, né? E, poxa, todas as mães praticamente têm interesse naquele assunto, mas a hora que a gente foi perguntar, a gente viu que poucas pagariam para ter acesso a um conteúdo relacionado àquele assunto. Por quê? Porque tem familiar que ajuda, né? Tem ajuda de amigas, tem eventos gratuitos sobre o tema, tem muita informação disponível na internet. Então, pelo que ela viu naquela pesquisa, não era algo que ela ia conseguir rentabilizar por conta disso. Então, como que a gente vai ver se aquele assunto, né? Se aquela sementinha de negócio, né? Que a gente não sabe ainda exatamente o que vai virar, mas se aquele assunto gira, movimenta dinheiro no mundo. A gente vai ver, poxa, se tem muito blog daquele assunto, aquela blogueira que está ali escrevendo daquilo, aquelas blogueiras, né? Tem anúncio no blog dela? Ela faz aqueles public posts, né? Então, quer dizer o quê? As pessoas estão interessadas em investir naquele tipo de mercado para girar dinheiro? Tá? Então, não é exatamente assim. Não precisa ser exatamente a venda do produto ou serviço, mas se aquele assunto atrai pessoas interessadas em colocar dinheiro naquilo também. Programas de TV. O que faz um programa permanecer no ar? São os anunciantes que vão lá e vão fazer propaganda, né, em televisões convencionais, em canais convencionais. O anunciante ir lá e fazer propaganda para o público que está assistindo. Então, aquele assunto é capaz de atrair pessoas dispostas a investir naquilo, né? Os livros, né, como eu falei, o fato de ter livros, publicações sobre aquilo, né, às vezes tem livros sobre o assunto, mas os livros estão de graça na internet, por exemplo, né, disponibilizados pelo próprio autor para download. Agora não, aquele livro ele está vendido, está lá no best-seller, né, na coluna dos best-sellers da Veja, então, das melhores livrarias, então quer dizer que as pessoas estão consumindo, pagando para consumir aquele conteúdo. Então, é nisso que vocês vão pescar, né, se tem dinheiro girando naquele mercado ou não. Como eu falei, essa ferramenta é assim, para a gente fazer esse rastreio. Depois tem ferramentas que vão mais a fundo para fazer essa análise, né, de uma forma mais criteriosa. Mas esse é um ponto de partida para a gente ver, opa, vale a pena eu pesquisar melhor sobre essa determinada ideia, tá? E quando a gente fala em ideia, né, agora falando mais especificamente sobre a ideia, não se prendam nas ideias que já existem, de uma das paixões que você colocou aqui, né, uma determinada ideia. Mas, ao mesmo tempo, se a ideia que você tem em mente é algo que já existe, porque muita gente fica, né, pensando, eu tenho que criar uma coisa inovadora, algo que não existe no mundo ainda, e fica só pensando nisso, né, se afasta completamente das coisas que já existem.
mas nenhuma coisa e nem outra você deve excluir. Né? Na hora de você colocar isso no papel, de você definir a sua ideia, não é porque uma coisa existe já bastante no mundo que você deve excluir ela das suas potenciais ideias, né? Porque, afinal de contas, se ele existe bastante no mundo, é porque tem muitas pessoas dispostas a consumir aquilo. Então, por mais que a concorrência seja grande, aí tem aquelas questões, né, que a gente fala de você ter um diferencial, de as pessoas se identificarem com a sua marca, o seu jeito de se colocar no mundo, né, a sua forma de se comunicar. Então, o fato de ter concorrência não é algo que por si só deve afastar alguém, e nem o fato da ideia também, assim, não existir, né? Ah, então, mas isso daqui eu não sei se é legal, porque não existe, ninguém faz isso. Poxa, se ninguém faz isso, pode ser muito legal. A única coisa que você vai ter que ver se as pessoas estão interessadas naquilo. Mas, enfim, depois disso, né? Então, deu as notas aí para cada uma das três, porque na coluna de dinheiro, né, aqui, a gente também vai dar, então, essa nota de 0 a 10. Do quanto de dinheiro que você acredita que aquele determinado assunto movimenta no mundo, de 0 a 10. Aí a quarta coluna, né, que eu falei que que eu não tinha levado em consideração no comecinho aqui, é o total. Então vamos somar a nota que você dá para o tamanho da sua paixão, a nota que você dá para aquele interesse no mundo e a nota que você dá para o quanto de dinheiro que existe naquele mercado, que você acredita que existe naquele mercado. Você vai somar essas três notas e colocar lá no total, para cada uma das paixões, né, que você colocou inicialmente. O que der um maior total é potencialmente uma ideia, o comecinho de uma ideia bacana para você destrinchar, para você pesquisar melhor, para você elencar daí o que você poderia fazer relacionado àquele assunto, porque você já viu que é uma coisa que você gosta, então que te dará prazer em executar. Você já viu que é algo que provavelmente tem interesse no mundo para aquilo, e você já viu que é algo que provavelmente também gera dinheiro, né? Que você então conseguiria gerar renda através daquilo. O que der a maior nota, então, tá? É aquilo que a gente é um ponto de partida para que você comece. Então, por que a gente faz isso e que a gente tenta objetivar através desses números, né? Porque muita gente tem tanta ideia de negócio, né? Tem tanta ideia, e isso é super comum hoje em dia. Eu, né, sou assim também, né? Gosto de muita coisa, tive já várias ideias, e aí a gente fica paralisado e não sabe como sair do lugar, né? Não sabe qual ideia se focar. Então, um dia, como eu falei, né, eu já quis ter um negócio de artesanato, e aí depois que eu fui descobrir que eu não tinha habilidade nenhuma para aquilo. E já quis ter blog disso, daquilo, investir em algum tipo de negócio, alguma franquia. E aí as ideias ficam pipocando tanto na nossa cabeça, porque agora a gente tem muito acesso à informação. Né? Há uns anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim. Então a gente ia lá na revista da banca, ver lá quais eram as franquias que tinham disponíveis, ver quais eram os mercados que estavam em alta, e aí a gente procurava um daqueles assuntos. Agora a gente tem acesso a muita informação, então é natural que a gente tenha muitas paixões e que a gente tenha muitas ideias. Mas e aí? Por qual que a gente começa? Por isso que a gente tem essas ferramentas. Então a gente vai falar, olha, começa pela que deu a maior nota aqui. Vamos começar a testar essa ideia. Ah, não deu certo, e quando eu falo não deu certo, não quer dizer que você precisa pegar essa ideia, ir lá fazer um empréstimo no banco, fazer um plano de negócios, abrir empresa, registrar marca, e a hora que você já tiver com tudo montado, você começa e aí você vê que você não gosta. A gente sempre fala assim, para você criar um protótipo, né, do seu negócio. Então, começa com o mínimo que você conseguir. Um negócio de doces, por exemplo, né? Uma pessoa, ela está querendo abrir algo relacionado a doces gourmet. Começa a fazer uns na sua casa, né? Compra um material bacana, do jeito que você quer, mas faz na sua casa e dá de presente para algumas pessoas, pede a opinião dela, vê o que elas acham,
né? Se for doces para casamento, o seu negócio, pega algumas noivas e oferece para elas, né? E pede a opinião delas, porque aí dessa forma, ao fazer um protótipo da sua ideia de negócio e colocar ela no mundo, você vai observar duas coisas. Qual que é a receptividade do público com relação àquela ideia e como você se sente ao colocar a mão na massa para colocar aquela ideia no mundo, né? Às vezes a gente tem certeza absoluta que adora um determinado assunto, porque eu adoro ler sobre aquele determinado assunto. Mas a hora que eu vou trabalhar com aquilo efetivamente, cai a ficha que, poxa, eu não gosto daquilo de verdade. Aquilo lá é mesmo um hobby para mim, eu só gosto de ler, mas eu não gosto de colocar a mão na massa com aquilo. Mas o que vai te dar mais clareza mesmo é vocês colocar em movimento, né? E aí, como muita gente fica perdida, né, sobre qual ideia escolher para testar primeiro, a gente tem esse tipo de ferramenta que eu acabei de mostrar aqui para vocês, para que a gente tente objetivar e falar assim, não, ó, vai por aqui. Essa é a primeira, então, que você tem que testar. Testou, viu que não era aquilo? Pega, então, a que deu em segundo lugar aqui. E como que você pode testar isso? Hoje também é muito fácil, né? Você pode criar um blog gratuito no WordPress, né, e colocar na internet, você não precisa nem divulgar para ninguém. E começa a escrever para ver como que você se sente escrevendo sobre aquele assunto, pesquisando sobre aquele assunto. Eu até conto isso, né, em outros hangouts que a gente fez. Logo que eu me tornei mãe, eu adorava ler tudo sobre maternidade. Então eu ficava lá o dia inteiro em blog de maternidade e tal, e eu gostava tanto daquilo, e estava gostando tanto também, né, de aprender as coisas relacionadas aos cuidados da Manu, da minha filha, que eu falei, poxa, eu quero ser blogueira de maternidade, então. Aí eu fui lá, criei um blog de maternidade, comecei a escrever uns textos e colocar lá. Como eu não tinha certeza absoluta se era a ideia que eu ia levar para frente, eu não contei para ninguém. Eu simplesmente criei, não publiquei, mas eu postava. Eu não gostava daquilo. Depois, a hora que eu comecei a escrever, eu vi que aquilo não era uma paixão minha para eu trabalhar exatamente daquela forma, como eu estava pensando. Então, hoje eu tenho maternidade no meu negócio, eu leio, continuo lendo muito blog de maternidade, lendo muito sobre o assunto, mas não é algo que eu quero ir lá e criar um blog falando sobre desenvolvimento infantil, sobre os produtos que eu consumo para bebês e etc. Mas eu só agora que eu fui para a prática. Oi. Então, é muito legal isso, porque assim, eu acho que o momento em que a maioria das pessoas trava, e eu vivo muito isso no dia a dia, né? Conversando com as nossas seguidoras, com gente que nos procura, ou até mesmo assim, com as pessoas próximas a mim, eu vejo muito isso. É a hora que consegue colocar as ideias no papel, então assim, vai ter muita gente aí que fez o exercício, aí vai, né, vai chegar em alguma coisa, mas aí trava justamente com esse medo de que não seja isso, né, de que não, né, seja coisa errada. E eu acho que o bacana é a pessoa pensar que realmente não precisa ser para sempre, né? Então isso que você falou acho que é fundamental, de não precisa né, alugar o prédio, abrir o CNPJ, contratar 50 pessoas, mandar fazer uniforme e aí começar o negócio. Não precisa ser isso, né? Você pode começar se envolvendo de alguma forma e perceber se aquilo vai te agradar, porque a ideia, muitas vezes, que a gente faz do negócio não é a que é na prática, né? E isso pode acontecer para bem ou para mal. Né? O negócio pode te surpreender negativamente ou positivamente. Você pode também se apaixonar cada vez mais por aquele dia a dia. Mas eu acho que é legal a pessoa dar um passo, né? Se colocar em movimento, começar a fazer alguma coisa a respeito para ver se realmente gosta. Pode acontecer também de um negócio não ser viável, né? Por mais que acredita-se que, né, de repente tem demanda para aquilo, mas o negócio não se apresenta viável, e é uma coisa que a pessoa gosta muito, aquilo pode virar um hobby, e ainda assim ela pode usar uma outra ideia de negócio e colocar em prática para ver se funciona. Mas o importante é não travar, né? Porque muita gente trava, e muita gente chega nesse ponto de saber que quer mudar, e de descobrir o que quer fazer, e aí travar. Só que a pessoa não vai descobrir nada travada, né? E o medo, esse medo de se colocar em movimento, de se colocar no mundo e de repente errar,
é um medo que não vai responder nada. Agora, a partir do momento que ela se colocar em movimento de alguma forma, né, dando um passo que seja do negócio, né, então, né, de repente, começa a visualizar a logomarca, ou então, como você falou, né, começa a escrever sobre o assunto, se for, né, esse o caso, ou artesanato, né, começa a mexer um pouquinho com isso. Veja se isso traz algum tipo de satisfação, veja se isso realmente vai agradar, né, e se é isso que a pessoa quer fazer. E assim, nem tudo, né, você também falou disso, nem tudo dentro do negócio a gente vai amar. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta, que é a parte mais operacional mesmo, né? Para que o negócio gire. Só que essa parte, você não precisa focar nisso. Se você não gosta disso, não se preocupe, porque vai chegar um momento em que você vai poder delegar isso para alguém e fazer o que você gosta. Mas tem que pensar na essência, né? Então, por exemplo, se você tem um blog, né? Como a Amanda falou, um blog de maternidade, vai escrever sobre isso. E você não gosta de escrever sobre o assunto, eu acho que isso é complicado, né? Delegar para alguém escrever sobre o assunto num blog que é seu, isso vai ser mais complicado. Agora, se de repente você não gosta de criar o blog, você pode contratar alguém, pode não conseguir contratar agora, mas mais para frente você vai poder contratar, né? Você vai poder contratar alguém para te ajudar a mexer na parte tecnológica. Então, eu acho que é legal as duas coisas. Não deixar que o medo te impeça de se colocar em movimento. E uma vez que você está em movimento, não deixar também que algumas coisas que você não gosta atrapalhem a tua visão, né? Te turvem a visão do total do negócio. A essência do negócio não são aquelas pequenas coisinhas, né? Então... A mãe prática tá aí. E aí ela fez uma pergunta aqui pra gente, né? A maternidade inspira muito as mães a criarem o próprio negócio, né? Com certeza, até o empreendedorismo materno, né, o que a gente chama de empreendedorismo materno, é aquele motivado depois que a mulher se torna mãe, né? Então a principal motivação, o principal propósito, né, acaba sendo a maternidade. Empreender por conta disso, né, para ficar mais próximo dos filhos, para ter algo que traga mais realização, né, para transmitir isso para as crianças também. E aí ela perguntou quais são os tipos de negócio que vocês veem que chamam mais atenção das mães que querem empreender. Então, Fabi, eu até pegando como exemplo né, que eu queria ser blogueira de maternidade assim que a Manu nasceu, porque eu consumi aquilo vorazmente. Eu acho que são justamente coisas, eu percebo, né, que tem muitas mães empreendendo em tipos de negócio que tem relação com o mundo infantil ou com o mundo da maternidade, justamente porque aquilo acaba se tornando uma paixão, né, que as mulheres descobrem depois que os filhos nascem. Não todas, né? Muitas não são mães e estão no meio materno, mas muitas mulheres despertam para determinados assuntos depois de se tornarem mães e acabam monetizando aquilo. Então, tem muitas mães, né, que trabalham com enxoval para crianças, quartinho de criança, artesanato. Quem tem habilidades manuais acaba unindo útil ao agradável, né? Na hora de estar ali fazendo lembrancinha de maternidade, fazendo a festa, né, de 1 ano do filho, descobre nisso uma paixão. Muitas, né, escrevem blogs de maternidade. Teve até um hangout que eu assisti há uns anos atrás, há um tempo atrás, né, eu não lembro de quem que estava fazendo, que elas falaram uma frase, né, nasce uma mãe, nasce uma blogueira, porque muitas mães se tornam blogueiras porque querem colocar, né, falar sobre aquilo, dividir as angústias, colocar, né, dar dicas para outras mães também. Então, eu percebo que muitas ideias de negócio tendem para isso. Mas, claro que não é só isso, né? Muitas mães também se focam naquilo que já tinham como expertise antes, né? Muitas designers, quem trabalha com artes gráficas, né? Com decoração propriamente dito, mas sem se focar no mundo infantil, tem bastante também. Acho que muitas também. Estão me escutando? Então, muitas tendem para esse lado dos novos gostos, das novas paixões que surgem com a maternidade, e muitas identificam novas demandas no mundo que elas não enxergavam. Então, assim, muito negócio
por exemplo, de comida para beber, de papinha. Então, eu não acho papinha em lugar nenhum. Então, eu quero criar um negócio onde tenha papinha saudável, né? Espaços para as crianças brincarem, né? A quantidade de espaços que tem surgido, por quê? Porque eu, como mãe, não tenho nenhum lugar bacana onde levar os meus filhos para brincarem, um espaço kids, alguma coisa. Então, assim, muitos negócios, eles aparecem das coisas pelas quais a gente se apaixona durante a maternidade. Então, eu passo a gostar de decoração, eu passo a gostar de festa infantil, eu passo a gostar de fralda de pano e quero abrir um negócio de fralda de pano, mas também a gente passa a enxergar no mundo algumas demandas e necessidades que não estão sendo supridas. Então, você começa a ver várias oportunidades de negócio, né? Tem uma coisa que eu, nossa, adoraria, né? Que tivesse no mundo, que é uma empresa que oferecesse lancheira saudável, né? Mas eu não vou abrir porque eu não gosto de mexer com comida. Então, mas eu acho que é um negócio que daria, então eu começo a enxergar essas possibilidades, né? Tem uma cliente minha que abriu um salão de beleza com espaço kids, onde tem uma cuidadora. Então, assim, a gente começa, parece que enxergar também coisas no mundo, né? Eu queria também complementar uma coisa que vocês estavam falando, que a Amanda falou e a Lúcia completou, o negócio do travar, né? Então, a Amanda aplicou essa ferramenta super legal, que já começa a dar uma diretriz. E tem muita gente que só com essa ferramenta aqui, só com essa, consegue definir qual é o negócio. Porque coaching é engraçado, que a gente aplica uma ferramenta e às vezes uma coisa que estava tão difícil de você enxergar, você aplica a ferramenta prática e fala, bingo, era isso aqui. Mas aí a gente enxerga o que é, né? Eu morria de vontade de abrir um negócio e ficava pensando em 1000 possibilidades. Aí aplica uma ferramenta e bingo, é isso aqui. Aí vem aquele medo, ai meu Deus, mas agora eu vou investir tanto, eu não vou investir, vai dar certo, não vai, ai que medo, ai que frio na barriga, eu largo o emprego, não largo. Aí a Lúcia e a Amanda deram a dica de começar aos poucos, né? Começar devagarzinho. O que eu quero complementar não é nem com relação a isso, né? Eu quero comentar um pouquinho deste travar e do benefício do processo de coaching. O travar, ele é por medo, claro, porque a gente tem um pouco de medo de se arriscar numa coisa nova, todos nós temos, né? É um mecanismo que a gente tem de segurança, que é o parar para pensar se aquilo vai dar certo ou não. Mas o sair desse negócio de, eu quero abrir um negócio, poderia ser isso, poderia ser aquilo, o simples sair para uma coisa que já está mais específica, que já está no papel, ele começa a virar realidade. A partir do momento que começa a virar realidade, é natural que venham esses primeiros medos. Isso tudo é trabalhado, esses medos são trabalhados dentro do processo de coaching, com várias ferramentas, incluindo a ferramenta do sabotador. E, assim, eu quero fazer um comentário geral sobre o processo de coaching. Qual é a vantagem de você se colocar em movimento com o apoio de um processo de coaching? É que você é impulsionado semana a semana, ferramenta a ferramenta, a entrar em ação. Então, não tem muito como você travar, porque na semana que vem você tem que trazer uma tarefa, né? Você tem que estruturar as coisas no papel. E assim, meio sem querer, as coisas vão acontecendo, né? Quando você vê, nossa, eu tô com o meu projeto de negócio pronto aqui, vai virar realidade mesmo, né? Então, sair do plano das ideias e passar para a realidade através de um processo de coaching é uma coisa mais fácil e mais rápida, né? Porque a gente trabalha o tempo todo para fazer com que isso seja um processo, um trajeto bem objetivo, onde as coisas precisam acontecer, né? Então, naturalmente, a gente ajuda que a coisa aconteça, né? Sai do plano das ideias e vem para a realidade. Então, às vezes parece que uma coisa tão difícil de realizar, eu só conseguirei realizar isso em 5 anos. A gente bota no papel, acaba com os medos, faz pesquisa, troca ideia e em 6 meses o seu negócio está aí funcionando, né? Então, é muito legal. Vocês viram que o processo de coaching funciona basicamente em cima dessas ferramentas práticas, né? Para ajudar a coisa a sair do pensamento e cair para a realidade. E era isso.
Então é isso, gente. Eu acho que o bacana agora é assim, vocês têm, né? Foi feita a ferramenta, vocês têm aí, talvez alguém até tenha ou pego na metade, ou, sei lá, às vezes não consegue fazer assim na pressão, né? De ir fazendo no ao vivo, mas vocês têm aí o desenho da ferramenta, o passo a passo da ferramenta, vocês podem sentar uma horinha que eu costumo falar que mãe só fica sozinha quando vai no banheiro e ainda olha lá, né? Muitas vezes a gente leva a cria junto do banheiro. Mas assim, se vocês conseguirem aí um momentinho de paz, façam, né? Reflitam sobre isso. É o que a Elba falou, muita gente só com essa ferramenta já consegue ter uma luz, né? E a ideia é essa mesmo, porque a ideia não é você, assim, ter aquela luz do tipo, nossa, é isso que eu esperei a vida toda. Mas é assim, nossa, olha só. De repente dá para começar a trabalhar com isso. E se colocando em movimento, você vai ter a resposta, né? Se é isso mesmo, se é mais do que você esperava, ou se de repente é hora de recalcular a rota, que não tem problema nenhum, né? A gente está aqui justamente porque a gente recalculou a rota, né? Se vocês estão aqui assistindo isso, é porque vocês estão querendo fazer isso agora, né? Traçar um novo caminho, traçar um novo rumo. E não tem problema fazer isso quantas vezes for preciso até a gente se encontrar, né? Então pode ser que né, que não seja na primeira tentativa, né, mas que de repente daquela tentativa surja uma outra coisa, de repente daquilo você vai afunilando, vai segmentando e vai chegando na tua ideia, né, então, ou como eu falei, pode ser que aquilo acabe virando um hobby, mas de qualquer forma é uma coisa que vai te realizar e aí você, né, embarca em outro caminho, mas acho que o importante é que agora você tenha o fato é que sem a gente se colocar em movimento, o que normalmente acontece é que a gente permanece no plano das ideias e dos sonhos, né? E deixa de uma hora acertar. Porque se eu resolvo me arriscar numa coisa que está parecendo aqui que vai dar certo, mas que pode dar errado, e de repente eu chego à conclusão que, nossa, não era bem isso e agora eu vou precisar mudar, ainda é melhor, né? Eu acho que é muito melhor do que ficar estacionado pensando o que eu gostaria de fazer e não sair do lugar, né? Nós três aqui, Amanda, Lúcia e eu, nós três mudamos a rota, né? Mas não foi um mudar a rota, né? No caso da Lúcia foi um pouco mais mudar a rota do que eu e a Amanda, né? Foi meio que ajustar a rota. Então, por exemplo, eu comecei no blog de maternidade, acabei coach de mãe, e aí abri um pouco o escopo, né? E sou coach de vários nichos aí. Eu gosto de atender vários nichos, mas... Então, a gente vai ajustando a rota, mas vai chegando cada vez mais perto. Se arriscou, viu que não era, muda um pouquinho, acho que é um pouquinho mais para cá, acho que é um pouquinho mais para lá. Mas se a gente ficar parado com medo, é aí que a gente não vai para lugar nenhum, né? Eu até, só para concluir, quando eu fiz o meu processo de coaching, né, quando eu estava trabalhando ainda no mundo corporativo e estava grávida, e aí eu resolvi fazer um coaching, né, porque eu estava perdida. Aí, como eu falei, né, eu tinha várias ideias de negócio, aí minha coach falou, então vamos lá, vamos fazer uma lista de todas as suas ideias. E aí a gente deu uma lista gigante, e aí a gente fez uma análise, né, daquela que seria mais fácil de colocar em prática, assim, a gente estabeleceu algumas prioridades daquela, né, baseado mais ou menos nisso que eu acabei de falar, né, naquelas que me trariam mais satisfação, né, e aqui seria mais fácil de colocar em prática, mais factível. Aí a gente chegou à conclusão que era justamente eu começar algo relacionado ao coaching de carreira, né, que foi a minha primeira ideia. E aí ela falou, então tá, então é isso que a gente vai começar. Então, para a semana que vem, você pode fazer isso, isso, isso. Eu lembro que eu tomei um susto, porque eu falei, como assim? Eu já vou colocar em prática, mas eu preciso pensar mais. Eu estava, né, muito naquela coisa mental, né, ainda. Não, eu preciso pesquisar mais, eu preciso ter mais certeza, eu preciso pensar. Ela falou, não, já vamos para a prática, já vamos colocar. Então, o que você pode fazer para a semana que vem para começar já? Mas eu lembro que eu assustei tanto, mas aí que me caiu a ficha de que eu até comecei a revisar algumas coisas que tinham acontecido na minha vida e como foi a prática que me deu as respostas, né?
E é isso que a gente faz no coaching também, né? A gente ensina, né, as coaches a irem para a prática aí o mais rápido possível, com cautela, lógico, né? Não arriscando tudo, mas justamente para ter essa clareza, né? E eu acho que né, a gente sempre fala, e só para concluir, a gente fica falando, né, porque Hangout é assim, a gente se empolga. Mas só para falar um pouquinho, né, da minha experiência, eu, por exemplo, entrei, né, de sócia com a Amanda na MAMECA, então não foi uma coisa assim que eu fiz todo um processo e tal para descobrir o que eu queria, né? O meu processo de coaching, ele veio depois disso, e é por isso até que eu tô falando isso para vocês. Eu comecei a fazer esse tipo de ferramenta depois que eu até já estava no MAMECA. E o que eu descobri fazendo, né, o processo, que até foi o próprio programa Target que eu fiz, foi que eu estava no caminho certo, que eu gostava muito do que eu estava fazendo, só que ainda tinham algumas paixões minhas que eu tinha deixado adormecidas e que eu podia resgatar, né? E foi depois de já estar em movimento que eu me formei coach financeira e hoje eu trabalho também com a parte financeira. Então isso, eu tô falando para vocês porque isso é uma coisa bacana. De repente vocês vão fazer isso aí e vocês vão descobrir que o que vocês fazem hoje vocês até gostam, mas vocês podem fazer uma coisa a mais, né? Vocês não precisam necessariamente mudar totalmente. Ou pode ser que vocês comecem a fazer uma coisa e que daí vocês queiram começar a fazer outra, né, que pode ser paralela ou não, pode ter algum tipo de convergência aí. E isso é ok, né, vocês não precisam fazer uma coisa só, né. Então eu acho que isso é muito legal, né, de alguma forma você vai encontrar muitas respostas aí aplicando, né, essa ferramenta. Mas não só isso, né, mas principalmente indo para a prática, que é aí que você vai saber se você está no caminho certo ou não, você vai adicionar alguma coisa, vai trocar, vai continuar, né, enfim. Eu acho que isso é legal, pode acontecer qualquer coisa, né, acho que cada uma de nós tem uma história aqui, então isso já mostra que pode acontecer, né, coisas diferentes, mas que alguma coisa importante sobre você vai acabar descobrindo. Beleza. Gente, então, né, como as meninas já estavam falando, a gente já está chegando perto aqui de encerrar. A gente até ultrapassou o horário, né, justamente pelo atraso aí do nosso comecinho. Mas antes de terminar, né, a gente até falou, quando a gente anunciou o Hangout, que quem estivesse ao vivo ia ter acesso a uma notícia, né, exclusiva. Então, é isso que a gente vai falar agora. Antes de mais nada, quero falar que a gente está rolando, né, o concurso de depoimentos das ex-participantes, né, das participantes da última turma do programa Target. E a gente quer muito ajuda de vocês, né, de quem segue a gente, de quem está nessa vibe aí também de empreendedorismo materno, para escolher, né, qual que é o melhor vídeo, né? A gente está com bastante dificuldade para escolher, porque a gente acaba se envolvendo, né, com todas, e todas as histórias tocam bastante. Então, a página é programatarget.com.br/depoimentos. E lá vocês vão poder ver 7 vídeos, né? Tem algumas alunas que estão até aí assistindo a gente. E são muito bonitas, né, as histórias, são vídeos curtinhos. E aí vocês escrevem embaixo na parte de comentários qual que é aquele vídeo que mais tocou você, né? Não precisa ser nada muito objetivo, assim, aquele que você mais se identificar, que você mais gostar, que rolar alguma empatia aí por questões pessoais ou profissionais, você pode colocar lá. Tá? E gente, interessante também que essa é uma oportunidade para vocês de conhecer os resultados do programa, né? Pela fala das mães que participaram. Então, para aquelas de vocês que estão em dúvida sobre se vão participar ou não do programa, se vale a pena ou não, se o investimento vale a pena, vai lá, assiste os vídeos, porque são as participantes contando para vocês o que aconteceu com elas, né? Isso. E aí, outra coisa também, né, que a gente vai falar aqui para vocês, é que logo a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma.
e que existe uma chance de você, que está aí assistindo a gente, participar da turma gratuitamente através de um concurso de bolsas que a gente abriu, né, na última turma, e a gente vai abrir de novo, né? Então a gente vai mandar os critérios daqui a alguns dias por e-mail, tá? Mas como vocês estão aqui ao vivo com a gente, vocês podem já ir pensando, elaborando o roteiro de como que vocês vão participar. Como que é a participação, né? Antecipando. Gravar um vídeo falando por que você deve ser a escolhida para ganhar esse concurso e ganhar uma bolsa para participar do Target, né? Por que a pessoa que está ali assistindo o seu vídeo deve escolher você, né? O que você tem de especial que você deve participar do programa e deve participar do programa gratuitamente, tá? Então, esse é basicamente o assunto do vídeo, tá? Não precisa ser nada longo também, nada super elaborado. Pode gravar com o celular, né, na casa mesmo aí de vocês, onde vocês estiverem, e falar com o coração, né? Porque que você que deve fazer o programa. A última que participou do concurso, né, foi a Yudita, e ela fez o programa, tudo, e gravou o vídeo, divulgou bastante. E isso também conta, né, pra gente, não é o número de curtidas exatamente, ou o número de comentários que conta, mas isso ajuda, né, a gente ver que tá tocando bastante pessoas, né, da mesma forma que os depoimentos. Então é isso, a gente quis, né, aproveitar que vocês ficaram com a gente até agora, né, 9h30, e já falar para vocês, porque aí vocês já podem ir pensando no que vocês podem falar, né, para quem for participar, no que pode falar para estar ganhando a bolsa. E aí, nos próximos dias, a gente vai divulgar por e-mail, né, o concurso, e vai falar também os critérios, tá? Certinho, porque aí tem todo um jeito certo, né, de nomear no YouTube para que a gente consiga identificar, consiga achar, mas vocês já podem gravar, pode gravar quantos quiserem, e deixar lá em stand-by, que assim que a gente mandar os critérios, vocês já podem subir e de acordo com as orientações que a gente passar, tá bom? É isso, meninas, querem complementar? Eu acho que é isso mesmo. Só agradecer todo mundo que, mais uma vez, né, que esperou aí, que a gente teve um probleminha no começo, então demorou um pouquinho para começar. Então, para quem está aí ao vivo, teve bastante gente ao vivo com a gente, bastante gente interagindo, então obrigada mesmo. A interação de vocês é muito bacana, porque vai deixando a gente animada, né? Vocês até perceberam que a gente falou um pouquinho demais. Então, obrigada pela paciência de vocês, por vocês estarem aqui. E para quem está assistindo o reprise também, obrigada. A gente sabe que se você está aqui é porque esse conteúdo é interessante para você. E aí deixe seu comentário também pra gente depois, né? Se você está assistindo depois ou qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês escrevem pra gente. E a gente se vê numa próxima. É isso, gente. Beijo, beijo e até o próximo Hangout. Beijo, tchau, tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.